você hoje uma das primeiras experiências que eu aprendi em caminhar com Deus, quando eu ainda era uma adolescente, ainda era muito jovem. Eu aprendi um texto da palavra de Deus que diz que o coração do rei se inclina diante do Senhor. O texto está lá em Provérbios 21, versículo 1, e diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Ainda como adolescente, eu descobri que o coração daqueles que eram autoridade sobre a minha vida, quer fosse na escola, na igreja ou dentro de casa, os meus pais, eram inclinados de acordo com a vontade de Deus. Olha que grande chave preciosa para a gente entender. Orar pelas autoridades não só é um mandamento, é um direcionamento bíblico, mas também é uma ferramenta muito eficaz. É claro que todos nós temos direito de ter a nossa opinião, de você ser contra ou a favor de qualquer coisa. Mas a Bíblia diz para estarmos orando pelas autoridades. E nesse texto a Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei, e o rei aqui é uma figura de autoridade, quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, quer seja na igreja, quer seja em qualquer ambiente, o seu estado, a sua cidade, sua nação, que Deus inclina como Ele quer. Isso significa dizer que Ele continua sendo soberano. Não significa que quando você vai orar, você vai manipular as circunstâncias ao seu redor. Mas significa que quando Deus quiser, Ele pode intervir a qualquer momento. É verdade que a Bíblia diz também que é um princípio, que nós temos livre arbítrio. Então aquele que é autoridade tem livre arbítrio de escolher o que vai fazer, suas decisões. Mas você e eu podemos aprender a orar e saber que Deus pode inclinar o coração do rei conforme Ele quer. E você pode ser surpreendido ao ver como Deus muda o coração de autoridade sobre você. Às vezes no seu trabalho, às vezes marido, esposa, pai, mãe, pessoas no trabalho. Em qualquer situação, você pode ver situações em que você ore e que você veja que Deus tem como intervir, porque Ele é soberano. Ele pode mudar o coração, Ele pode inclinar o coração de uma autoridade, de um rei, como diz o texto, conforme lhe apraz, conforme lhe agrada. Eu quero deixar essa dica para você de ouro, essa ferramenta de vida. A gente fala muito, a gente murmura muito, a gente reclama muito, a gente julga muito e a gente ora pouco. Quando a gente aprende a orar por situações específicas que envolvam autoridades, a gente vê com frequência Deus inclinando as circunstâncias, inclinando o coração do rei, muitas vezes de uma forma diferente, de uma forma em que nos beneficie de alguma maneira. Então que você aprenda com esse provérbio de Salomão, de orar, falar menos e colocar mais em oração, decisões e situações de autoridade sobre você. Você vai ver e você vai ser surpreendido como Deus pode mudar o coração do rei. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz.